Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. David Wilkerson. Deus responde além do que pedimos nas orações. Agora vamos para o Novo Testamento e reflitamos sobre uma visão ainda mais gloriosa a respeito da natureza que Deus tem de responder além do pedido. Veja estes exemplos. Exemplo 1. E o homem paralítico que foi trazido a Jesus sobre uma maca. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Mateus 9:2. Este paralítico procurou a Jesus em busca de cura, mas Jesus respondeu além do que fora pedido em oração. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 6. Este enfermo pediu cura, mas Jesus lhe deu muito mais do que isto. Ele acrescentou a maior dádiva que poderia dar. O homem se curou, mas melhor do que isto, recebeu perdão, vida eterna e bom ânimo para substituir seus anos de tristeza. Jesus sabia o tempo todo o que iria fazer. Sabia que o homem iria andar outra vez, mas disse: primeiro, quero lhe abençoar, quero lhe responder em excesso. Sim, curarei o seu corpo, mas também vou curar a sua alma e a sua mente. Agora pegue a sua cama e vá para casa. Número 2. E o ladrão da cruz? O ladrão que estava pendurado ao lado de Cristo só lhe pediu uma coisa: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23:42. Seu pedido era simples: pense em mim. Jesus verdadeiramente respondeu além do pedido feito por este homem. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. Ele disse: vou me lembrar de você, porque você virá comigo. Eis uma oração respondida além do que foi pedido. Este ladrão malévolo não podia conhecer a ideia de ser salvo, mas foi-lhe dito que em poucas horas estaria caminhando pelo paraíso, ao lado de Jesus. Número 3. E o mendigo coxo que pediu esmolas para Pedro e para João quando entravam no templo? Um homem, coxo de nascença, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Atos 3, 2 e 3. Mais uma vez, um pedido simples, só um pouco de dinheiro. Contudo, que resposta gloriosa o mendigo recebeu. As Escrituras dizem, Pedro, fitando verso 4, o mendigo provavelmente pensou: agora eu ganho uns 25 centavos, talvez $1. Hoje é meu dia de sorte. Em vez disso, recebeu algo que todo o dinheiro do mundo não compraria: um corpo novo. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos 3, do 6 ao 8. Este pedinte não apenas foi curado, mas também recebeu um derramamento do Espírito Santo. O espírito de louvor veio sobre ele e ele dançava e adorava. Esta é com certeza uma oração que foi respondida além do que foi pedido. Em quarto lugar, Cornélio orou diligentemente por uma revelação da palavra de Deus
e Deus maravilhosamente respondeu além do que pedira em oração. O Senhor havia falado com Cornélio a respeito de Pedro em uma visão. Então o centurião enviou 3 servos a Jope para buscar a Pedro, para ouvir as tuas palavras. Atos 10, 22. Eis o seu único pedido: ouvir o Evangelho. Queremos ouvir a palavra de Deus. Contudo, veja como Deus respondeu sua oração além do que foi pedido. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 44 ao 46. Foi como se Deus estivesse tão satisfeito que não pudesse esperar Pedro parar de pregar, e ele interveio com uma resposta acima do pedido. As pessoas que estavam lá não só receberam a palavra, como também receberam o Espírito Santo. E não só o Espírito Santo, mas também o dom de línguas. E não só as línguas, mas também o batismo em água. E Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 48. Cornélio queria só o Evangelho, mas Deus derramou o céu sobre ele. O Novo Testamento está cheio de promessas, provando que Deus ama responder em excesso às orações do seu povo. A mais conhecida de todas as promessas é Efésios 3:20. Todos a conhecem, mas só poucos de nós vivemos como se crêssemos nela. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não é só poderoso para responder às nossas orações, Ele quer fazer por nós infinitamente mais do que tudo que possamos imaginar. Ele não deseja nos responder segundo os nossos insignificantes desejos, mas de acordo com as suas riquezas e o seu poder. Ele deseja nos dar em excesso. Em outro lugar, a Bíblia diz que Ele é inclinado a nos responder mais do que em abundância. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Lucas 6,38. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,4. Em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6,17. Deus está praticamente suplicando que peçamos coisas grandes. Gostamos de chamar o Senhor de nosso Rei. Mas como você ora com pedidos segundo a intenção da grandeza do nosso Rei? Um rei tem a obrigação de cuidar dos seus súditos, e o seu povo o honra com pedidos em grande escala, crendo que ele tem tudo que lhes necessitam e lhes proverá com abundância. Prezado santo, você não pode chamar Deus de rei e depois acusá-lo de deixar que um de seus súditos continue tendo necessidades. Um filósofo muito conhecido aproximou-se de Alexandre o Grande para lhe fazer um pedido em troca de lhe ter feito uma boa ação. Ele pediu ao rei um presente no valor de 100 talentos, uma fortuna em prata para suas filhas. Todos os presentes ficaram horrorizados, mas Alexandre mostrou um enorme sorriso. Disse: deem-lhe o presente, é um pedido digno do rei Alexandre.
é digno da minha riqueza e da minha capacidade de dar. Eu lhe garanto, será que você tem constrangido a Deus com os seus pedidos insignificantes? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Podemos entristecer a Deus e até mesmo encolerizá-lo por não pedirmos. Achamos que é espiritual dizer: apenas adoro a Deus, não lhe peço nada. Tudo o que ele quiser para mim está bom. Isto pode soar muito santificado, mas não é, de acordo com a palavra de Deus. Vez após vez, Jesus nos implora: peça, peça em meu nome, peça e receberá. Peça qualquer coisa, seja o que for, peça o que quiser. Você não tem porque não pede. Deus dá coisas boas àqueles que pedem. Ele sabe do que você necessita antes de pedir. Peça ao Pai em meu nome e Ele dará a você. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Deus está dizendo: vocês não têm a fé ou a coragem para pedir aquilo que eu realmente desejo lhes dar. Então vou chegar primeiro. Vou lhes responder antes mesmo que peçam, porque os seus pensamentos são muito pequenos. Sei que os seus pedidos não chegam nem perto do que desejo realizar. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Isaías 7, do 10 ao 12. A resposta de Acais pode ter soado santificada: não tentarei a Deus. Mas ela irritou o Senhor, era hipocrisia, porque Deus sabia que Acais havia perdido a fé muito antes disto. Acais representa a igreja desviada, os cristãos que perderam a fé em Deus, que não creem em seus grandes recursos. Eles dizem assim: não peça cura para Deus, você está tentando a Deus. Soa bem, mas é hipocrisia. Acais não queria que testassem a sua fé, porque não a possuía. E muitos cristãos hoje em dia não pedem nada a Deus, porque isto vai testar uma fé que eles não têm. Veja, Israel estava precisando de libertação, então Deus convidou Acais para que pedisse confirmação da fidelidade dele através de qualquer sinal que o rei quisesse, dos céus ao inferno. Mas Acais já havia planejado chamar o rei Tigal-Pineser e a Samaria para ajudá-lo. Deus disse: não, eu lutarei em sua batalha, quero que você confie em mim. Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus. Isaías 7:13. Em hebraico, a palavra fatigar significa desgostar. Deus estava dizendo: até quando vocês vão me deixar desgostoso por temerem se firmar na minha palavra? Quando será que aprenderão que possuo tudo aquilo que necessitam e que cuidarei de vocês porque sou o Rei e Senhor? Isaías disse a Israel: vocês não pediram um sinal, mas Deus mesmo assim vai lhes dar um. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Amado, eis a maior resposta, além do que foi pedido de todas as orações na história. O povo ficava pedindo: envie-nos um libertador, na expectativa de um homem, mas Deus respondeu: eu lhes darei um homem, e sim, ele será um libertador,
Para toda a humanidade, Deus respondeu além do que foi pedido, trazendo a promessa do Emanuel. Em Jesus Cristo, Emanuel, temos a mais gloriosa de todas as respostas acima das expectativas. Ele é a plenitude de Deus. Nele abundam todas as riquezas e as bênçãos. Ele é a maior de todas as nossas fontes, e nele há infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar. As Escrituras dizem: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19. Este versículo significa que as orações de Samuel, bem como as suas profecias, nunca caiu inutilmente sobre a terra. Nenhuma oração deixou de ser respondida. Todas as palavras das promessas de Deus que Samuel repetia em oração eram uma semente que trazia infinitamente mais frutos. Prezado santo, ao se dirigir para o seu lugar secreto de oração, lembre-se, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Cite sempre este versículo, introjete-o em seu interior, orando: venho a ti, Jesus, porque sei que és Deus Todo-Poderoso, tu tens todas as fontes que necessito, estás além da minha compreensão em grandeza, mas creio que recompensas aqueles que te buscam. Traga todos os seus pedidos ao Pai, ore crendo que Ele se deleita em lhe responder, acima do que foi pedido, à sua maneira, em seu tempo. Comece pedindo hoje pela cura daqueles que você achava estarem desenganados. Confie nele em relação à sua desesperada situação financeira, pelos seus queridos que não são salvos. Ele irá lhe dar, respondendo além do que foi pedido em sua oração, infinitamente mais do que tudo que você possa pensar ou imaginar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, recebeu o link desta palavra, mas não teve a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Você está vendo aqui nesse vídeo a palavra inscrever-se. Toque nessa palavra, se inscreva, logo você vai ver um sininho, tá bom? Toque nesse sininho, depois você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificada, tá bom? Eu peço também sobre esse joinha que você está vendo aí, é um joinha para cima, é o like. Deixe também o seu like e não se esqueça de pegar o link deste vídeo e compartilhar com mais pessoas, com as pessoas que você mais ama nos grupos, tá bom? Com seus contatos. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.